Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos vocês, a você torcedor do Santos, você que é apaixonado. Eu tô de branco hoje para homenagear o nosso Santos, não tô com a camisa do Santos, mas tô de branco porque você já sabe, né? Branco é o Santos. Bom, e o homem chegou, né? O homem chegou, o Gesualdo já esteve na Vila, conheceu nessa terça-feira a estrutura do Santos Futebol Clube. Trabalhou demais o homem ontem, porque olha, teve almoço com o presidente, rodou a cidade, conheceu a estrutura, foi pro hotel, voltou, foi conhecer os mitos ali, o Dorval, o Mengalvio, o Lima, outros jogadores, ex-jogadores aí, né, que ele viu jogar contra o Benfica dele, lá em 1962, aquilo que ele falou que foi a primeira referência de futebol que ele teve. Ficou muito honrado, se emocionou a conhecer o Memorial de Conquistas da Vila Belmiro. E hoje, nessa quarta-feira, ele foi apresentado, dia 8 de dezembro, ele foi apresentado ali oficialmente, né, à imprensa e também aos torcedores do Santos Futebol Clube como novo treinador do Santos. Contrato de 1 ano. Por que o contrato é de 1 ano? Poderia ser... Não pode, porque o mandato do Pérez termina no dia 31 de dezembro. Então, estatutariamente, ele não poderia fazer um contrato por 2 anos. Bom, beleza. Aí depende do que vai acontecer até o dia 31 de dezembro. Quem sabe ele não fique mais, se o Pérez ficar, renovar, for reeleito como presidente do Santos. Mas enfim, fato é o seguinte, na coletiva de imprensa, um senhor de 73 anos, experiente, educado, é um gentleman, né? Ele sabe, ele não vai entrar, ele viu aí o que foi esse ano, o sofrimento do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli, com o corporativismo dos técnicos brasileiros, a rejeição, a própria imprensa, né? Muita desconfiança, e tiveram que baixar a guarda porque foram as duas melhores campanhas do Campeonato Nacional, que é o campeonato mais difícil. Então ele chega, óbvio, ele não vai chegar e ficar batendo de frente com todo um estigma que já existe no país, né, com os técnicos, trazendo um técnico do estrangeiro, aqui tem técnico... Acho que poderia, mas o Santos ousa mais uma vez e traz um técnico estrangeiro. E ele, como bom vivan, boa praça que ele chegou e não vai criar casa, né, meu amigo? Técnico rodado, tricampeão português, campeão por onde passou, enfim. Já dirigiu jogadores de grande nome, como Xavi, o próprio Quaresma, o Cris Ronaldo, enfim, outros jogadores. Mas enfim, e ele agora chega para assumir o Santos, parabeniza o Santos e o elenco pelo campeonato que foi feito no ano passado. Acho que isso é legal, ele parabenizar o trabalho do ex-treinador do Santos, Jorge Sampaoli, né, que foi um trabalho no Campeonato Brasileiro, foi muito bem feito. Pode se questionar aí no Campeonato Paulista, talvez na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro foi acima do esperado. O santista não esperava que o Santos fosse chegar no segundo lugar no Campeonato Brasileiro no ano passado. E chegou. Muito por conta do técnico, por conta de alguns jogadores, né? E acho que não foi mais longe, porque aí o próprio técnico também errou em alguns jogadores, enfim, toda a estrutura falou. E o Santos vivendo uma panela de pressão no ano passado, politicamente falando, vice que entrou e dando canetada, desautorizando o que o presidente havia feito. Nossa, foi uma confusão danada. E ele conseguiu, sim, né? O término disso aí a gente já sabe, mas o trabalho tem que ser louvado, tem que ser parabenizado no Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa que ele ponderou. O Santos fez isso aí no ano passado, com problemas financeiros, com isso e tal. Eu vou ter que fazer mais, né? E é assim que a bola que funciona o jogo. Que não adianta nada ele chegar, ser bonitinho, falar com toda a imprensa, tal. Legal, bonito, ser educado, aquela coisa, dar entrevista... exclusiva, porque o São Paulo não deu nenhuma entrevista exclusiva, só entrevista coletiva, né? E se os resultados não vierem, meu amigo, aí é complicado. Então, eu acho que ele tem bagagem e tem experiência e sabe de futebol, e sabe muito. O elenco do Santos não é o melhor dos elencos, mas também não é o pior. O Santos foi vice-campeão brasileiro, perdeu algumas peças importantes, está se reforçando, está correndo atrás para reforçar a equipe. Agora, precisa de tempo, coisa que ele não vai ter. Ele tem 10 dias para preparar uma equipe para entrar no Campeonato Paulista. Então, é natural que ele se utilize da base que terminou o ano passado. Aquele time básico ali que terminou o ano passado. Eu até entendo, até quando ele fala que quer começar com o goleiro. O mesmo goleiro. Porque o goleiro, parte-se do princípio que o goleiro é um jogador de confiança do técnico, né?
do presidente, de todo mundo. Então ele começa pela goleira, aí os atacantes, aí tal, perdido os jogadores de trás, então aí sim eu vou ter que mexer nesses aqui. Então é natural, o cara tá chegando agora, tem 10 dias para montar um time para estreia no Campeonato Paulista, que é um campeonato estadual, e aí ele vai ter que fazer esse time engrenar, fazer esse time correr, dar a cara dele aos poucos a esse time, para que esse time entre a hora que chegar a Copa do Brasil, a hora que chegar a Libertadores. A Copa do Brasil vai ser mais pra frente, o Santos só entra nas oitavas de final. Mas a Libertadores da América, principalmente, e o Campeonato Paulista, são os dois compromissos que o Santos tem nesse primeiro semestre, os principais. O Campeonato Brasileiro já começa em maio, por aí também, então no finalzinho do primeiro semestre. Mas nesse primeiro trimestre, aqui meados do segundo trimestre, são essas duas competições que o Santos vai ter que se preocupar. Mais ainda a Libertadores da América, né? Então fica aí a esperança, o torcedor do Santos muito esperançoso com relação a isso. Vai ter que reforçar sim, né? Então já existe, ele já falou sobre o Cueva, ele disse que o Cueva, ele não conhece o jogador, não sabe quais foram os problemas, mas ele sabe que o jogador sabe jogar, né? É da seleção peruana, um jogador que não veio barato, muito pelo contrário, e com certeza ele vai dar carta branca, vai tentar colocar esse, até por uma pressão da presidência. Como não estão conseguindo negociar, ele vai colocar o Cueva para jogar. Quer queira ou não queira, e acho que a gente tem que dar apoio. O torcedor do Santos tem que dar apoio. Se ele chegar lá e colocar o Cueva para jogar, tem que dar apoio, porque, presta atenção, é um investimento do clube, ele é um ativo do clube. Você não pode acabar com esse jogador assim, ele sair e o Santos tomar um puta de um prejuízo, assim como foi com o Leandro Damião, como foi com outros jogadores, como está sendo com o Brian Ruiz, né? Aí saindo um pouco de Gesualdo, o Pérez aproveitou a coletiva, obviamente. Aí o Pérez, ele fala, ele tem um delay, né? O Pérez é o seguinte, ele fala umas besteiras, ou depois ele dá umas respostas com efeito retardado. O Sampaoli ficou o ano inteiro, ano passado, todo mundo falando que fazia 5 meses que ele não falava com o Sampaoli, ele nunca foi falar nada, nunca quis falar isso. Aí agora ele vai e fala, não fiquei 5 meses sem conversar com o Sampaoli. E a torcida, a imprensa não tem que se preocupar com as finanças do clube? Tem sim, tem que se preocupar sim. Mais que a torcida se preocupar com as finanças do clube, seu Pérez, conselho gestor e os conselheiros têm que se preocupar sim e ficar em cima, porque depois o senhor sai, o senhor perde a eleição e acontece o que aconteceu com o Modesto Roma, com o Odílio, quando sai, fica aquele buraco lá, outro presidente que chega. Então, tem que se preocupar sim. Eu acho que você está fazendo uma grande administração do Santos. Acho que o teu problema é na questão futebolística, a parte técnica do futebol. A parte administrativa, eu até acredito que você está fazendo um bom trabalho e tem boas referências com relação a isso. Vamos saber disso na hora que terminar o teu primeiro mandato. Se as contas vão ser aprovadas ou não. Aí a gente vai entender melhor isso aí. Porque não tem como a gente falar isso agora, né? Então é a tua palavra, que você é o presidente, é a maior força, o maior nome do Santos hoje é você, né? Que é o presidente do clube. Então não tem como eu discutir isso com você hoje. Mas a hora que a gente tiver balanço, essas coisas e tal, aí a gente vai resolver. E tem que ter resultado, né, Pérez? Não adianta ser presidente, quer queira ou não, tudo bem. O clube, por mais que o clube saia endividado, né? Quando tem um título, as coisas parece que dão não resolve o problema, né? Dependendo do título, não resolve muito o problema, não. Mas a torcida ainda dá um voto de... Agora, quando não ganha, aí a cobrança é bem maior. Mas pode ter certeza disso. Mas, Pérez, a gente tem que cobrar sim, a gente tem que ficar de olho nas finanças do Santos. Porque não pode um jogador igual o Brian Ruiz ficar mais de um ano sem jogar e ganhando 400 mil. E não tá nem recebendo. Agora vai ser um problema danado. Você disse que vai fazer rescisão com ele agora, né? O Brian Ruiz foi jogador do Gesualdo, inclusive, né? Quem sabe? Tem contrato até o final do ano. Já que não tem, se não tiver dinheiro para pagar, entra na negociação com o cara. Ó, não tem condições de pagar. É um acerto. Entra na negociação com ele, aumenta um pouco o salário dele e quita o resto da dívida. E deixa o cara mais um ano. Sei lá, não sei. Eu não sei qual que tem nesse contrato aí. Mas enfim, estamos falando de coisas aqui que o Santos não é só dentro de campo, é fora de campo. Você é o presidente. Então, eu como jornalista, como youtuber, que estou aqui para falar diariamente das coisas do Santos, eu me preocupo sim com as finanças do Santos. Eu não quero que o Santos vire um Cruzeiro. Não é isso que eu quero. Eu não quero que o Santos... Eu sei que você fez um limpa. Então, repito, pelo que as referências que eu tenho, você vem fazendo um trabalho legal administrativamente no Santos. A parte técnica que você deixa a desejar. E maneira nas suas entrevistas. Quando você vai dar entrevista, meu Deus do céu, faz uma live. Por que você não faz uma live semanalmente? Café com o presidente do Santos. Toda segunda-feira você vai lá e fala alguma coisa do Santos. É melhor que você ficar indo dar entrevista nesses canais que tem aí, que os caras não dão espaço pro Santos. Só usam o Santos para menosprezar.
né? Achincalham o Santos. Então você fica dando moral para esses caras aí. Dê entrevista pros blogueiros, pros youtubers aí que estão acompanhando o Santos, ou dê entrevista no canal do Santos, quem quiser que pega ali. Pronto. Ué, faz isso. Gente, mas é isso. Eu me alonguei um pouquinho aqui. Queria agradecer e parabenizar o Pérez, tá? Ver que eu não dou só pancada. Eu acho que foi ousou mais uma vez em trazer um novo técnico, um técnico estrangeiro com outra cabeça, e eu acho que tende a dar certo. Eu acho que tende a dar certo, e isso está atraindo aí olhares da mídia, com certeza. Isso é bom para o Santos. Por mais que a mídia não goste, eles têm que mostrar, porque é um português que está aqui, né? Então eles têm que mostrar. Eles têm que engolir o Santos. O Santos é aquele espinho que fica na mídia aqui, ó. Que eles querem falar do Santos, do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians, mas aí o Santos vai e fica em segundo, na frente de todo mundo. Os riquinhos. Nós vamos lá e torcer pro Jesualdo usar essa categoria de base. Essa é a minha intenção. Vamos mandar abraço aqui? Vamos mandar abraço porque tem que gostar de quem gosta da gente, né? O Luiz Fernando Silva Ferreira, grande abraço para você, obrigado pela audiência aqui. Ele tá dizendo o seguinte, viu? Que tem que acreditar no Santos. Vamos acreditar sim, que eu acho que vai dar certo. A Juliana Almeida, novela Robinho começa de novo, verdade, novela mexicana já liga. O Calango 2K18, já pensou? O rei das pedaladas com o rei da trivela? Ele tá se referindo aqui ao Robinho e o Quaresma, seria legal, hein? Jussa Souza, grande abraço para você. O Cras diz que admira o futebol do Quaresma, tomara que dê certo com o Santos. José Costa, feliz 2020, torcida fantástica para você também, José. Abraço também pro Danilo Reis. Abraço a todos os torcedores da Baixada Santista, ali do Litoral Sul, do Litoral Norte, todos que acompanham aí o Santos Futebol Clube, que acompanham esse canal. Um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Ricardo Jerônimo Filho, santista coerente. Ele fala aqui que eu sou um dos santistas mais coerentes. Eu tento ser, viu, Ricardo? Eu torço, obviamente, mas eu sei separar bem as coisas. Obrigado pela audiência e pelas palavras aí. Daniel Campos, Robinho no Santos, tomara, ele tá dizendo aqui. Diogo Mota Oficial, grande abraço. Esse ano tem tetra da Libertadores. Eu acredito, eu também acredito, viu, Diogo? Um abraço pra você e obrigado aí por esse apoio sempre comigo aqui, tá bom? O Marlone Silva, ele diz que ama, o Marlon Silva, ele diz que ama o meu canal. Eu amo vocês, meus amigos, eu amo vocês, todos vocês. Você que está inscrito no meu canal, você que acompanha. Ó, e tem a nova. Eu falei ontem, hein? O sorteio da camisa vai acontecer na segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira. A pessoa que ganhou, eu falei que era Marcos nesse final de semana, Marcelo, na verdade. Ele abriu mão e pediu para sortear novamente entre os sorteadores. Então você que não se inscreveu ainda, eu vou colocar aqui no finalzinho a sugestão do vídeo. Vê ali o que você precisa fazer para se inscrever e participar dessa promoção. Segunda-feira tem sorteio da camisa do Peixão. Você escolhe a listrada, a branca ou a preta. Pra cima dele, Santos, abemos um técnico, seja bem-vindo, Jesualdo, e vamos pra cima. Vamos pra cima, Peixão, a molecada tá se representando hoje, e amanhã a gente fala sobre essa representação do elenco fantástico. Forte abraço pra vocês, até amanhã. Pra cima dele, Santos, tchau, tchau.